Pela primeira vez em alguns anos, vamos colocar aí uns 10 anos, nós vamos colocar uma abordagem opostamente do que fala Carl Gustav Jung. Muitas vezes nós defendemos a abordagem junguiana, defendemos os princípios do Jung, temos uma estima muito grande pelo Jung, Carl Gustav Jung, né, o psiquiatra suíço, mas pela primeira vez dentro de uma análise, dentro de uma psicoterapia, dentro de uma psicanálise, lembrando, não dentro da psicologia junguiana, nós vamos colocar uma outra visão daquilo que apregou o Jung. Qual é a frase que nós vamos nos opor? Diante de um ser humano, né? Aquela frase que ele diz. Ele fala uma coisa muito bela, que diz assim: conheça todas as teorias, aprenda todos os saberes, desfrute de todas as oportunidades de conhecimento, mas diante de um ser humano, seja apenas outro ser humano. Bom, isso não se aplica ao psicanalista. Por quê? Porque o psicanalista ele está ali como um sujeito do suposto saber. Então, quando a pessoa contrata um psicanalista, um psicoterapeuta, ele não está contratando ali um elemento propriamente humano. Ele está contratando ali um elemento sintético da essência transferencial e da essência metalinguística. Ou seja, o paciente precisa ver o terapeuta não como um ser humano, não como seu melhor amigo, não como uma peça, uma esponja, ou alguém que vai apenas sugar-lhe o que lhe é ruim e transformar no que é bom, mas como o sujeito do suposto saber, como aquele que vai assumir um papel de conexão entre a sua personalidade, a sua essência, abstraindo-se de si mesmo para poder ajudar o outro, abstraindo-se da sua vontade, dos seus desejos, da sua condição humana, para exercer o papel da medicação da alma, que é o papel do analista. Isso implica algumas considerações. Quais seriam essas implicações? Não que o analista não seja um ser humano, não sinta repulsa, não sinta afeto, não sinta apego, não sinta tendência à amizade. Mas se o analista colocar no seu papel exponencial, na sua condição de ouvinte, de analisante, do desejo do analisante, se ele botar no ato transferencial tudo aquilo acima da persona, da sua personalidade, da sua essência, costumeiramente ele vai se abstrair do fator transferencial que o analisando necessita do analista. Ou seja, ele vai se permitir a um espaço que precisa ser subjetivo. A pessoa que está passando por análise, naturalmente, ela vai fazer a livre associação. Da livre associação, ela vai fazer uma transferência, a transferência necessária. Tudo que ela sente, por exemplo, por um familiar que não é legitimado, por um amigo, por um cônjuge, ela vai naturalmente transferir ao psicanalista. Mas se o psicanalista ali assumir o papel de humano diante de um outro humano, aquilo vai para o nível pessoal. Indo para o nível pessoal, ele perde a sua potencialização de uma terapia que deve construir o saber que está dentro do inconsciente do analisando, está dentro do inconsciente do paciente. Então as respostas estão no inconsciente do paciente,
Por isso que o psicanalista não pode palestrar numa sessão terapêutica. Não pode ficar apenas contando histórias. Não pode ficar apenas agindo de forma a ministrar conhecimentos e todas as respostas, atender todas as demandas. Quais são as ferramentas do psicanalista? O silêncio e a palavra. Deixa-se claro que quando a gente faz a terapia espiritualista, nós estamos dentro de um contexto espiritualista. Ali sim, é atendimento fraterno, gratuito. Ali tem as suas praxes de atendimento espiritual. Ali nós somos um instrumento da espiritualidade. Quando nós somos o profissional psicanalista, psicoterapeuta, nós não podemos levar para uma sessão de terapia a água fluidificada, não podemos levar os aparatos de passe, imposição das mãos e etc. Porque dentro do setting psicanalítico, aí sim, ali é o silêncio e a palavra. Ora o silêncio entra, ora a palavra entra. Ora a interjeição, ora a exclamação. Ora o ponto, ora a vírgula. Ora a intercessão, ora o consentimento, a abstração, absamento, né? Então, sine qua, né? Qual é a sinergia mais própria de uma análise? É precisamente deixar o outro falar, deixar o outro assumir as suas posturas. O psicanalista não pode assumir posição política, posição ideológica, posição moral, posição religiosa, porque isso cabe ao analisando, isso cabe a quem está sendo analisado. E não cabe ao analista intervir com a sua personalidade e as suas escolhas ou dar pitafo na condição ou na vida pessoal, né? Se no passado nós fizemos isso como psicanalistas, é porque estávamos amadurecendo. Por isso há o quê? A supervisão, por isso há o aprendizado, porque o psicanalista ele não aprende apenas com livros e palestras, ele vai aprender na relação transferencial, na relação paciente-terapeuta, na relação com o outro, na relação do sujeito suposto saber, na interlocução da vida, nos seus erros e seus acertos. E quando ele começa a entender aonde ele está errando, aonde ele está minuciando, aonde está vazando a terapia por vieses que deve estar em determinados atos, voltamos aqui. Ele está fazendo o que Jung falou, pegando um pouco de tudo no mundo e sendo um ser humano. Enquanto ele precisa pegar tudo do paciente e auxiliá-lo a inconscientemente tornar pré-consciente, domar o seu inconsciente, domar os seus sonhos, domar as suas explosões ideográficas, ideológicas, neurolinguísticas, a fim de que ele possa se encontrar, vencer a neurose obsessiva, vencer o ato transferencial, sublimar a libido, muitas vezes numa vertente, numa introjeção narcísica, e conscientizar-se do seu ego, da sua fragilidade, e entender então o seu papel na vida, tornando legível o seu inconsciente.